O texto começa assim, e eu preciso que você preste muita atenção na leitura agora, tá bom? Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Porque todos estão chorando. Eles lhe contaram que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, e então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou a Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E eles disseram aos mensageiros de Jabes: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vocês, e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia já haviam massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Eu creio mesmo que Deus quer falar com você e comigo hoje aqui. Amém? Vou pedir a você, curva assim a sua cabeça, feche os teus olhos e comece a falar com Deus e a pedir a Ele que fale com você de uma forma que você nunca ouviu. Dá essa chance para o Senhor essa noite. Fala para Ele: Senhor, eu estou disposto a ouvir a Tua palavra como nunca ouvi. Se puder orar com a pessoa que está do teu lado também, para que ela seja alcançada, ore mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, daqui a pouco nós vamos à mesa do Senhor. Mas antes nós estamos aqui rendidos, esperando uma palavra, Senhor, que faça todo sentido, uma palavra que nos provoque, uma palavra que nos leve, Senhor, à mesa, já com um coração diferente. Faz isso conosco, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Martin Luther King, essa frase eu ganhei até um quadro disso aí, muito lindo. Ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus. Isso não me preocupa, não. Ele está falando que o que preocupa realmente é o silêncio dos bons, né? O tema de hoje, que eu quero estudar com você, é esse: o que você vai fazer, né? O que você vai fazer? Há muito tempo atrás, nós estamos completando aqui 20 anos, e já há um tempo atrás, nós recebemos aqui uma família, e eles vieram num culto de domingo aqui, e estavam endividados, estavam com um momento bem difícil, turbulento da vida, muita coisa enrolada. Para quem não sabe, nós aqui somos contra essas coisas. E eu ministrei naquele dia, as pendências da nossa vida. Está lá no YouTube, se você quiser assistir. Onde eu falava que Deus não abençoa rolo, né? Onde eu falava que se você organizar, se você pôr em ordem, a bênção de Deus, ela vem e ela permanece sobre a sua vida.
E eu me lembro que eles ficaram maravilhados. O marido até veio falar comigo, ele falou assim: pastor, essa palavra foi do céu. Falou assim, me lembro exatamente. Só que com o passar do tempo, eu percebi um pouco de insatisfação na família, meio quietos. Você já notou uma pessoa meio borocochô? Eu fui falar, falei: vocês estão bem? Alguma coisa? E ele falou assim: pastor, posso falar? Eu falei: ué, pode. Ele falou assim: de verdade mesmo, pastor, a gente não está concordando muito. Mas por quê? Não, porque toda hora o senhor fala lá que a gente tem que fazer, mas é Deus que faz. Eu falei: é verdade, cara, é Deus que faz. Mas o milagre dos pães e peixes, Deus mandou todo mundo sentar direitinho. E sentar em número certinho. Senta aqui, organiza isso. Por isso que sobrou. Deus está pronto, aliás, a bênção já está liberada. Você precisa organizar. Porque senão você nem vai perceber que Deus te abençoou. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui. Quem aqui gosta das coisas tudo certinho? Os outros estão falando assim: será que ele vai perguntar quem não gosta? Gente, difícil. Gosto, não, pastor, eu gosto de saber direito das coisas, eu gosto de pôr as coisas no lugar, na ponta do lápis, saber. Hoje não tem mais cheque, né? Não fala cheque, mas antigamente o cheque caía, a pessoa falava assim: que cheque é esse? É claro, você não anotou nem no canhoto, nem para colocar o valor, o dia que deu, para lembrar. Depois fica tentando lembrar o que é isso. Aí fala que foi o diabo. O diabo não tem talão de cheque. Ah, mas ele copiou a minha assinatura. Não copiou nada, foi você. Aí a pessoa não se organiza. E eu falo sobre isso. Você faz isso. Põe em ordem as coisas. Trabalha. Vai estudar. Vai se preparar. E Deus está com você. Você crê nisso ou não? Então é isso que eu quero falar hoje. O que você vai fazer? Porque nós somos muito discurso, pouca prática. A gente vê muita coisa, mas não faz nada. Eu queria hoje provocar você a fazer, né? Nós não podemos, irmãos, ficar só com o braço cruzado. Eu estou lendo um texto aqui para você muito sério. Só que quando ele me falou disso, que ele não concordava, eu percebi algo, eu aprendi algo, que há um bloqueio. Tem pessoas que, porque foram ensinadas daquele jeito, foram ministradas ali, há um bloqueio na mente dela. Então, quando você fala para ela de mudança, a pessoa que não gosta de mudar, que ela gosta do jeitinho dela, o mesmo jeito, não entra na cabeça dela, que não entra. A pessoa, ela gosta daquele jeitinho, do jeito que você é Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Aí você fala em mudança, fala, vamos melhorar, pinta isso, dá um jeito, faz alguma coisa. Porque Deus vai te abençoar. Né? Você crê nisso ou não? 1 Samuel, capítulo 10, eu li o capítulo 11. Eu estou voltando só um pouquinho, só para você entender que algum tempo antes, pouco tempo antes, Deus falou com Saul. 1 Samuel 10, 6 e 7, olha só. Então o Espírito do Senhor dominará você. E você vai agir como um profeta junto com eles. E ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, quando você mudar a chavinha. Quando você se atentar para algumas coisas que Deus quer te fazer prosperar, que Deus quer te abençoar, que Deus quer pôr em ordem, que Deus quer fazer com que você comece e termine. Quando você entender isso e se preparar para isso, olha o que a Bíblia diz: faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você.
Escolhe alguém para você falar isso assim, ó, pode fazer o que você tiver que fazer. Fala aí. Agora fala firme, fala assim, porque Deus está com você, ó. Deus antigamente não estava, mas agora Deus está com você. E Ele vai prosperar o teu caminho, Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Crê nisso? Mas nós temos que fazer, descruza o braço, né? Por favor. É brincadeira isso, mas não pode chegar na sala de aula, começar a orar em línguas lá, falar, Deus, me dá sabedoria. Não, meu irmão, você tem que ter horas de estudo. E aí você chega lá, é só falar ao Senhor, Senhor, me faz lembrar. Quem acredita nisso? Aí não dá o branco. Eu falei branco, o pessoal já sabe até o que é. Aí não dá o branco, né? Agora não estudou nada, quer que Deus venha fazer a prova? Você que tem que fazer a prova, você que tem que estudar, tem que trabalhar, tem que batalhar. Então, foi essa palavra, agora olha aqui para mim, ó, foi essa palavra que Saul recebeu, que ele falou assim, então quer dizer que se eu fizer, Deus está comigo, Deus vai me dar graça. Saul está voltando do campo. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples, só para entender, por favor. Ele está voltando do campo, o gado, tocando o gado. E ele vê o povo chorando, todo mundo quieto, borocochô. E ele chega e fala assim, o que está acontecendo? Aí falaram para ele, ó, a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele falou, mas como assim? O que esse cara está querendo? Ele falou, está arrebentando tudo lá. E falou que se eles não se renderem, estou só dando exemplo, vai chegar lá em casa e falar assim, o pastor falou que Saul, gente, não mistura as coisas, hein? Estou só dando um exemplo. Falou que se não se render, vai furar o olho de todo mundo. Aliás, não, mesmo que se renda, ele falou assim, vocês querem se render? Eu aceito, mas eu quero todo mundo com tapa-olho. Todo mundo. Vamos arrancar o olho, um olho de todo mundo. Saul começou, falou, que isso? Diz que naquela hora, preste atenção, ele está debaixo de uma palavra, faça alguma coisa. Na hora, o Espírito de Deus perturbou ele, quase assim, chacoalhando, e você vai fazer o quê? Na hora, gente, ele pegou 2 bois, cortou o boi em pedaço. As tribos estavam separadas. Mandou um pedaço de boi para cada tribo, cortado, e mandou um recado. É isso que vai acontecer com o boi de cada um que não vier para a batalha, para defender esse povo. Aí o povo ficou com medo até do que ia acontecer, e 330 mil homens vieram. E eles então derrotaram o inimigo e livraram uma nação que eles iam se render e iam ficar cegos de um olho. Quem entendeu isso aqui? Vou contar uma outra história para vocês. Está em Juízes, capítulo 19 e capítulo 20. É uma história difícil até de ler, gente. Eu vou contar, é uma história que quando eu chegar no céu lá, eu vou perguntar direito sobre isso, porque é uma história muito difícil mesmo, assim, até de falar é difícil. Conta a história de um levita. A mulher dele um dia brigou com ele e saiu de casa, voltou para a casa dos pais. 4 meses depois, ele falou, eu vou atrás da minha mulher. E ele foi. Chegou lá, a mulher resolveu voltar para casa com ele. Falou, eu vou voltar com você. Só que o pai dela falou, eu vou fazer um churrasco, fica aqui hoje. Ele falou, não, eu quero ir embora. Ele falou, não, mas vamos assar uma carne. Aí ficou ali. No dia seguinte ele levantou, vamos embora. Aí o pai falou assim, não, eu vou chamar os parentes. Aí ele ficou. No dia seguinte falou, eu vou embora. O pai falou, não vai fazer nada, eu vou embora. Pegou a mulher assim, foi embora. Colocou ela no animal e foi andando embora. Chegou num vilarejo, numa cidade, já estava escurecendo.
E era uma prática isso, era uma honra você receber na sua casa um visitante. Só que eles chegaram lá, ninguém abriu a porta para eles. Ninguém, gente. Uma coisa estranha. Eles ficaram na praça. Um homem passou na praça e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou: nós chegamos aqui, ninguém abriu a porta para nós, ninguém nos deu um lugar. Aí o homem falou: não, vocês vão lá para a minha casa. E levou eles para casa. De madrugada, aqui essa história é uma história complicada. De madrugada, uns homens ali, alguns homens maus, começaram a arrombar a casa. E aquele homem que hospedou, ele era um tutor ali. Era uma responsabilidade dele. E ele então falou com os homens: gente, por favor, eles estão aqui nos meus cuidados. E os homens gritavam, olha o que os homens gritavam: nós queremos abusar deles. E o homem falou: gente, por favor, não façam isso. Eu não sei explicar isso para você, tá, gente? Isso é uma coisa da época, é complicado. O levita, vendo que a casa ia ser arrombada, que aqueles homens iam entrar, ele pega a mulher dele. E ele põe a mulher dele para fora, para os homens. E os homens abusam dela a madrugada inteira. Pela manhã, quando ele abre a porta da casa, ela está morta na porta, jogada na porta. Ele acordou, tentou acordar ela estava morta. Ele pegou a mulher, pôs em cima do animal morto e levou para casa, a mulher morta. Chegou em casa, ele não enterrou a mulher. Ele cortou a mulher em pedaços e mandou os pedaços da mulher para as tribos de Israel, contando o que aconteceu. Juízes capítulo 19, versículo 30. Quando começaram a chegar aqueles pedaços, todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? É o tema de hoje. O que você vai fazer? Quando eles falam assim, nunca vimos, olhe para mim, isso já devia estar acontecendo há muito tempo. Só que ninguém nunca fez nada. As pessoas ignoram, fecham os olhos, não falam. E as coisas estão acontecendo. As coisas, sofrimento, desgraças. E ninguém faz nada. E a pergunta é: o que você vai fazer? Então, se ninguém toma uma atitude, se ninguém... E eu queria hoje ministrar no seu coração, daqui a pouco nós vamos ceiar, o que você vai fazer? O que Deus, o Espírito de Deus está te dominando, que está te inquietando, e que você sabe que você tem que fazer. Nós não podemos simplesmente ser frequentadores de uma igreja, vir numa igreja, uau, cantamos, ouvimos, e cruzamos os braços, e as pessoas continuam sofrendo, as coisas continuam acontecendo, nada muda. Não vira a chavinha, não melhora, não amplia horizontes, não abre portas, nada acontece. Para que você que não sabe, já é pesquisa do IBGE, já há muito tempo, não é de agora não. Eu estou na igreja há 39 anos. Que o povo evangélico, quando se converte, né, uma pessoa se converte mesmo ao Senhor, ele muda a história de toda a família dele. Porque não tinha estudo, mas começa a estudar.
Muitas vezes ele é o primeiro na casa dele a fazer faculdade. Primeiro, nunca teve alguém que fez curso superior, mas ele fez. E ele prospera. E a prosperidade dele não vai para bebida, não vai para jogos, não. Vai para melhorar a família. Irmãos, nós temos que continuar fazendo, digam amém. Nós temos que continuar prosperando e prosperando os outros. Porque nós somos canal de bênçãos. Nós temos, irmãos, que nós vamos abrindo as portas. Quantas pessoas começam a trabalhar, vão sendo promovidos, aí aparece vaga, tem vaga nos nossos grupos de WhatsApp, às vezes, sei lá, os irmãos postam lá, aqui na empresa que eu trabalho tem vaga. E aí nós vamos abrindo portas e vamos abençoando os outros. Ficar de braço cruzado, não é isso que Deus quer. Você pode dizer um amém? Vamos ver, eu vou estudar com você aqui. Por que não fazemos? O que a gente não consegue? A gente vê as coisas, a gente olha e a gente não tem uma ideia, não tem um ímpeto, não tem uma vontade, não fica incomodado a ponto de tentar fazer alguma coisa. Por que não? Primeira coisa é isso aí, olha. Achamos melhor não fazer nada. A gente fica pensando muito. E aí chega uma hora que a gente fala assim, eu acho melhor não mexer com isso. Eu acho melhor deixar como está. Mateus capítulo 25, versículo 24 a 25. Olha, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus passeie nesse lugar dando ideias essa noite aqui. Que o Espírito de Deus aqui volte, traga de volta algumas coisas que você já pensou em fazer. Você já, puxa vida, estava pensando isso. Que o Espírito de Deus confirme no teu coração, que deixe você até furioso, cara de leão. Cara de leão, não é feia, não é cara feia, cara de leão. Mateus 25, 24, 25, aí o empregado que havia recebido 100 moedas, chegou e disse, eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo, achei que era melhor não fazer nada. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra, enterrei. Veja, aqui está o seu dinheiro. Se você já leu isso, se você já leu essa parábola aí dos talentos, diz que o patrão ficou tão irritado com aquilo, mas tão irritado, que mandou tirar dele o que ele tinha e dar para quem tinha feito alguma coisa. Falou, tire dele e dê para aquele que fez alguma coisa. Nós achamos, gente, que é melhor, e é incrível, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é síndrome de gente ferida. É gente que já foi magoada, ferida. Então agora ela não quer fazer mais nada. A gente recebe aos montes aqui de gente que chega para mim e fala, pastor, eu posso só ouvir? Eu posso só sentar? Pode, não é o ideal. Não é o ideal. Ideal que você continue servindo a Deus. Porque é vinho novo na sua vida. Ah, pai, mas eu já fui muito humilhado. Então, meu irmão, a história passou. Deus está te liberando um novo tempo para a tua vida. Ah, mas eu já fiz, pastor, e só quebrei a cara. Eu sei, mas agora o Senhor está com você. Deus vai te honrar. Então, por achar que é melhor não fazer, quantos sonhos estão enterrados, planos estão enterrados. Chamado ministerial está parado, gente, no tempo, e Deus incomodando, e a pessoa às vezes não consegue dormir, mas não faz. E eu vim perguntar, o que você vai fazer? Porque Deus está falando com você. Diga um amém. Aqui na igreja, toda segunda-feira tem oração aqui. Eu mando lá no grupo, gente, oração, eu venho orar. Eu não sei se você acredita nisso,
Mas eu oro. Eu não precisaria vir aqui na segunda-feira, 20h, orar, ainda coloco lá, vem orar pela sua família. Escrevo lá, vem orar. O que eu estou fazendo? Provocando você a fazer alguma coisa. Esse é o desejo do meu coração. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, você não para? Não paro, porque o meu ministério, meu chamado, a vontade, é ficar provocando, é ficar mexendo nas águas. E o primeiro que entra recebe cura. Quem crê nisso, irmãos? Mexer, às vezes fala, para, não para não, para o sertão. Quando nós começamos o sopão, entregar sopa na rua para morador de rua, os crentes diziam que a gente entregava sopa para vagabundo, para endemoniado. E olha que a gente catava resto de verdureiro, de sacolão, a gente ia lá, pedia resto, juntava tudo aquela sujeira, aquelas coisas, para fazer uma sopa de legumes. Nós começamos assim. Aí sabe o que falavam? Isso aí é assistencialismo barato. É barato, porque era o que eu podia. Tinha que pegar no saco, imagina, tinha que ir lá pegar resto no sacolão. Não podia abrir uma escola, não podia abrir um hospital, um asilo. Então eu fazia o que eu podia fazer. Mas quantas pessoas que nós encontramos na rua lá, não tinham comido nada o dia inteiro, não tinham posto nada na boca. E nós chegávamos com uma sopa quente. Hoje nós temos várias equipes aqui que saem para a rua para entregar, né? Hoje o Senhor nos abençoou, nós somos filial da Associação Cristã de Osasco, lá no Centro Social Carisma, tem 16 alunos, né? Estudando informática da escola pública, gratuito lá, estudando gratuito. E nós vamos fazer mais, irmãos. Agora não posso ficar achando que é melhor não fazer, né? Vamos lá, outra coisa que quero ministrar. Por que a gente não faz? Fica com o braço. Fica vendo tudo acontecer e não faz. Outra coisa, nos sentimos sozinhos para fazer alguma coisa. Isso aí eu sei dizer para você. Eu já senti muito isso já. É horrível isso. Você desanima de fazer. Já sentiu assim, sozinho? Você quer fazer algo, mas você não tem. Você olha do lado, você para. Você tem gente, mas parece que você está sozinho. É horrível isso aí. Isso aí é ruim. Mas olha aqui para mim. Muito mais são os que estão conosco. Ontem nós fomos para o asilo. Eu acho, pelos cálculos, nós tínhamos acho que 3 pessoas para cada interno lá do asilo. A quantidade de gente que foi para o asilo servir. Nós temos até que fazer mais comida, porque o pessoal nosso comeu lá também, quase que não deu. E o pessoal nosso come, hein? Mas a quantidade de gente, eu me assustei com quanta gente, quantas pessoas vieram. Eu entrava num quarto, tinha gente orando, tinha gente lá, pessoal cantando, pessoal cortando cabelo, pessoal fazendo unha. Falei, será que eu vou ter que fazer unha? Imagina, que caos. Imagina eu cortando cabelo. Não, tinha gente profissional lá, cortando o cabelo dos idosos. Uma senhorinha, cabelinho branco, mas branco, senhorinha. Ela falou que queria batidinho. Senhorinha, idosa, assim, cabelo branco, mas branco, como é que a senhora quer cortar? E eu com o espelho mostrando, a pessoa não enxergava direito, eu mostrando como é que ficou. Ela falou, está ótimo. Batidinho. Eu não sei o que queria esse batidinho. Depois fiquei olhando o cabelo dela para entender o que queria esse batidinho. Um dia Deus ficou irritado com Moisés. Deus ficou irritado com ele. Deus falou com ele. Êxodo 4, 13, 14.
Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade de falar, além disso ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Olhe para mim. Várias vezes Moisés falou para Deus: não, Senhor, não, eu manda outro. Aí Deus falou: não, mas eu vou te fazer milagres. Eu sei, Senhor, mas manda outro. Eu não sei falar. Não, mas você, não, manda outro. Aí Deus ficou bravo com ele. Agora olhe para mim. Naquele momento, Deus entendeu, Deus percebeu, Deus viu o coração. Naquele momento, aquilo está claro agora. É o sentimento de ir sozinho. É ruim demais. Deus está falando com ele e diz: não, você vai. Não. Aí Deus entendeu, falou: é o coração dele, olha lá. Ele está com medo de ir sozinho. Porque é ruim, gente. É ruim você fazer sozinho. É muito ruim. Aí naquela hora Deus falou com ele: peraí, Arão é seu irmão. E ele fala bem. E ele vai com você. Pronto, ali acabou tudo ali. Ali já dá até um... Quem está entendendo isso? Mas eu preciso liberar uma palavra no teu coração. Você nunca estará sozinho. Nunca. Pode fazer. Vai aparecer gente de algum lugar, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida. Pode fazer. A princípio é na cara e coragem, mas acredite, logo vai chegar gente e vai dar mão para você. Sabe quantas vezes eu entreguei sopa sozinho? E eu detesto sopa. O cheiro de sopa me embrulha. Sabe quantas noites eu saí sozinho? Hoje eu nem vou mais. Porque tem um monte de gente, tem escala. Até tromba. Tem um que pega a colher, outro pega o copo, outro pega a concha, outro pega a sopa, outro pega... É gente demais, e eles também tomam a sopa. Hoje eu estou denunciando tudo aqui. Hoje eu tenho até que orar para eles: Senhor, tira a fome deles para eles ir para a rua. Porque senão, gente, eles ficam torcendo para sobrar sopa, gente. Eles voltam e falam para mim: pastor, o senhor não sabe, o que foi? Não sobrou nada. Vamos lá, vamos correr, nós temos que ceiar aqui, vamos lá. E eu tenho que viajar, vamos embora, gente. 3, medo do que possa acontecer. Sabe por que não faz? Porque tem medo. Não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser. Juízes 6, 27 diz assim: Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Ele fez. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer de dia, ele fez de noite. É medo, a gente tem medo. Olha aqui para mim. Às vezes eu recebo elogio, a pessoa chega em mim e fala assim: pastor, que foi aquilo que foi feito? Fala assim, né? Eu fico envergonhado. A pessoa até nota que eu fiquei meio constrangido. Porque se eu falar a verdade para ela, eu falo assim: eu vou falar a verdade para você, eu não ia fazer. Mas como assim o senhor não ia fazer? Não ia, eu estava com medo de não dar certo. Mas aí Deus põe pessoas na vida da gente que fala: pastor, vamos embora, vamos fazer. Quem está entendendo isso? Mas a pessoa chega: pastor, arrebentamos. Foi sim. Agora imagina eu ir no asilo sozinho, chegando no asilo lá sozinho. Gente, nós tiramos uma foto de um monte de gente, nós somos quase que um exército lá no asilo. Sozinho dá medo. Esse medo do que vai acontecer, às vezes você não faz. Quantas pessoas ficaram com medo de estudar, medo de prestar um concurso, medo de mudar, ficaram com medo. Mas hoje aqui, em nome de Jesus Cristo, Deus vai romper esse medo no teu coração.
Em nome de Jesus. Então a pergunta que eu faço é essa: se você não tivesse medo, o que você faria? O que você faria? Essa é a pergunta, né? Alguém está dizendo assim: eu cantaria. Canta. Sai do chuveiro e canta. Eu falaria. Fala. Acredita, alguém vai te ouvir. Eu começaria algo. Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja, por definição, é um corpo vivo, com muitos membros. Digam amém. E há uma multiforme graça de Deus de trabalhar. Tem todos o mesmo dom? Não tem. Meu filho pregou quarta-feira aqui, o Renan. Gente, não tem nada a ver comigo. Graças a Deus. Pregou do jeito dele. Cada um tem um dom. Hoje, nós vamos na mesa, não é só pegar o cálice e o pão, nós vamos levar os nossos dons na mesa, sem nenhum medo, porque Deus está conosco. Seja curado em nome de Jesus desse medo, desse trauma, desse bloqueio. Imagina uma igreja que Deus vai dar estratégias para você fazer, viver, realizar, receber. Quem crê nisso aí? Vamos terminar? Vamos ver, e agora aqui é a mensagem de hoje, tá bom? E eu termino, nós vamos ceiar. Vamos ver algumas coisas que precisamos fazer. Agora olhe para mim aqui. Deus quer falar com alguém aqui. Eu não vim chutar, tá? Chutar qualquer coisa. Fazer isso, não estou chutando não. Isso aqui eu creio no meu coração que há uma direção de Deus para falar com alguém aqui. Coisas que precisamos fazer, nós temos que fazer. Então a pergunta é essa: o que você vai fazer, né? Primeira coisa, anote aí, ó. Precisamos falar. Fala para alguém do lado assim: você tem que falar. Olha aqui para mim. É incrível. Mas nesses casos horríveis, de abuso, de violência, quando uma pessoa que passa vergonha, é humilhada, desacreditada, consegue falar, porque não é fácil, mas quando ela fala, dezenas de outras aparecem falando do mesmo abuso da mesma pessoa. Sabe por quê? Porque uma pessoa abriu a boca e falou. Uma falou. Sabe por que as pessoas estão indo ao inferno? Porque a igreja parou de falar. Há poder nas tuas palavras. Eu sei, você pode falar para mim: pastor, o que dá ibope, o que dá visualização, o que dá curtir lá, joinha lá, é o que não presta. Mas comece a usar suas redes sociais aí para liberar bênção, palavra profética, declarar. Começa para você ver, Deus está com você. Deus está com você. Comece a falar. Sabe quantas pessoas eu já peguei o telefone, liguei para falar: Deus está com você. E é incrível isso, impressionante. Eu mesmo fico impressionado que esse falar, há poder nisso, irmãos. Há poder quando nós falamos, né? Mas infelizmente a igreja, nós vamos nos calando. Sabe por quê? Porque parece que a gente acha melhor não falar. Deixa eu falar para você. O povo de Israel jamais iria ficar sabendo do que estava acontecendo e não, olha, irmãos, falar que foi a primeira vez, eu não acredito.
Até que alguém falou, olha o que está acontecendo, olha que vergonha que está acontecendo, falou. Todos se uniram, que isso? Não para com isso. Se Saul não faz aquilo e não fala, aquele povo ia morrer. E se não morresse, ia ficar todos com o olho furado. Todos. Mas alguém deu um grito, alguém falou algo. Comece a falar sobre a sua família, sobre a sua casa. Hoje nós repetimos algo que alguém falou há milhares de anos. Falou, eu e a minha casa serviremos ao... Porque alguém pagou um preço e falou, e não falou, olha, se ninguém mais quer, eu quero, eu vou fazer, eu e toda a minha... E hoje, quantas famílias estão servindo ao Senhor por causa de alguém que um dia falou e outro repetiu? Nós estamos repetindo isso. Martin Luther King falou assim, os maus estão fazendo o que eles sabem fazer. Isso não me preocupa. O que me preocupa é que os bons não estão falando nada, há um silêncio. Ninguém manifesta. Ezequiel 37:7, obedeci ao Senhor. Deus falou comigo, ele está dizendo, obedeci ao Senhor e disse as palavras que Ele tinha ordenado. Enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho, um barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam se juntando, cada um ocupando seu próprio lugar. Olha aqui para mim. Deus poderia falar com os ossos. Abre a sua mente. Pastor, é Deus que faz. Eu sei que é Deus que faz, mas Ele vai usar a sua boca. Então Deus falou, abra a boca e fale. E Ele está dizendo aqui, quando eu obedeci essa palavra, eu falei, um milagre começou a acontecer. Porque há poder nas nossas palavras. Comece a falar a respeito do futuro, não se cale. Comece a falar a respeito do dia de amanhã, não se cale. Libera a bênção. O pai, naquela época, o pai abençoava o filho, já na idade já de homem, ele colocava a mão e falava assim, você prosperará. Não está falando de hoje. Você viverá do melhor desta terra. Fale. E aí o pai era surpreendente, né, naquela época. Ele falava assim, você terá muitos empregados. E você nunca tomará emprestado, mas emprestarás a muitos. Aleluia. Olha que palavra poderosa. Imagina liberar uma palavra para uma menina. Você será amada, respeitada, honrada. Não vai chegar um Zé Mané e falar que filé. Que filé? Ficando louco? Filé? Não criei peixe. E nem chegar chegando, falar sogrão, sogrão. Mas por que você fala isso? Porque eu tenho declarado, falado, e não me calarei, continuarei falando. O Brasil é um país próspero, é um país abençoado. Guaratinguetá não é cidade do carnaval, não vai ser. É uma cidade abençoada, eu creio. Não fala, mas ninguém te ouve, mas Deus está me ouvindo. Estou falando. E é tão sério isso, tão sério que a Bíblia diz, se nós calarmos, as pedras gritarão. Então é melhor você falar. Eu vou lá no sertão, quando eu volto contando o que eu vi lá, eu falo. Quantas pessoas aqui, na região, ficaram sabendo do sertão, porque nós fomos lá. E eu voltei contando que os pais põem pinga na mamadeira da criança.
porque não tem o que dar de comer, não tem água, não tem nada, e a criança está chorando, está lá, aí põe um pouco de pinga na mamadeira, põe um pouco com 8 anos já é alcoólatra, o cérebro já está tomado, porque vai pondo ali, põe um pouquinho de pinga para a criança ficar lerda, para ela dormir, porque não tem o que dar de comer, não tem água, não tem nada. O pai vende a filha para trazer uma comida para casa, nas estradas do nosso país aí. Se alguém não falar, acredite, irmãos, ninguém faz nada. Mas Deus está levantando a igreja dele, que vai falar sobre ossos, e os ossos, irmãos, serão curados. Você crê nisso? Outra coisa, fala para alguém isso aí, olha. Precisamos ajudar, gente. Nós precisamos. Deus está falando com alguém aqui. Nós precisamos ajudar. Nós não podemos, irmão, só assim ver, ouvir e não fazer nada. Nós não podemos. Não podemos. Deixa eu só liberar uma palavra aqui para que abra teu coração. Nunca te faltará nada. Nada. Irmãos, ajude, irmãos, ajude. Estenda a mão, irmãos, faça algo, socorre, faça alguma coisa. Olha, irmãos, quem tem que mandar recado para o mundo é a igreja que tem que mandar. O povo lá de fora tem que ser transformado pelas atitudes da igreja. Veio um homem aqui, ele atravessou a cidade, eu até pensei que ele era vizinho daqui, né? Oh, o senhor mora por aqui? Não. A Branca recebeu, ele veio aqui, trouxe um pacote de arroz, né? Falei, mas o senhor é daqui? Ele falou, não. Mas o que aconteceu? Ele falou, eu vi o trabalho de vocês entregando sopa na rua, e eu quero ajudar. Ele atravessou a cidade, irmãos, veio aqui trazer um pacote de arroz. Essa pregação o povo entende. Quando a igreja ajuda, a igreja reparte, a igreja estende a mão, a igreja faz alguma coisa. Por favor, não espere um terremoto acontecer, uma enchente acontecer, para você doar um pacote de macarrão, por favor. Agora pode liberar a cara, você fechou a cara na hora que eu falei, hein? Ajudar, nós temos que fazer isso. Nós temos que, hoje, por exemplo, você não sabia, né? Alguns não sabiam, mas hoje, no culto da ceia, nós arrecadamos cestas básicas hoje. Todo culto da ceia arrecada cesta básica, mantimentos, né? A Gilza, o pessoal do Ministério Coragem para Amar, toda hora aí está levando uma cesta aqui, uma cesta ali. E não é só a Carisma, um monte de gente está fazendo, graças a Deus. Mas nós podemos fazer ainda mais, porque Deus tem nos prosperado. Quando nós começamos a fazer, diziam que era assistencialismo barato. Mas eu encontrei Jesus dando uma bebida, uma água, uma comida lá fora. Eu encontrei Jesus, porque ele disse, quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Quem aqui tem ido a São Paulo? O resto está indo para onde? Pô? Não é lugar nenhum. Foi em São Paulo? Gente, a quantidade de gente morando na rua de São Paulo explodiu. A pandemia ela trouxe um estrago. E acredite, deixa eu falar, eu vi, não estou falando de coisas que eu vi. Eu vi crianças saindo com roupa da escola debaixo de um papelão para ir para a escola. Tem pessoas trabalhando, morando ali. Aqui não tem mais como pagar aluguel, não tem jeito de pagar aluguel. Ou paga o aluguel ou come. Então, para comer, mora num lugar, mora ali num jardim, mora debaixo de uma placa. E o que você vai fazer? Fechar os olhos, achar que
Não, irmãos. E nós não vamos cortar boi, nós não vamos cortar gente, não. Nós vamos só pegar o quilo, a doação, o socorro, porque Deus tem nos abençoado. E eu termino. Tudo que eu falei agora, se você não entender isso aqui, não vai ter muito sentido para você. Você tem que ser a resposta. Você que tem que ser a resposta. Ó, tudo que eu falei, se isso aqui não ficar claro, talvez tudo que eu falei para você, você está aí pensando, achando. Porque olha para mim, o que Deus vai fazer, Ele vai fazer através de você. É de você. Que já se sentiu sozinho, já ficou com medo. É com você. Deus vai colocar Arão na sua vida. Deus vai colocar. Esse dom que você está incomodado, esses sonhos que você tem tido. O pastor tem sonhado, então. É Deus que está te incomodando. Você fazer algo. Vira e mexe, você está pensando nisso. Pastor, isso não sai da minha cabeça. Isso é Deus. Mas preste atenção, não adianta você falar assim, vou falar com o pastor. Gente, pelo amor de Deus, não fala, que está todo mundo falando, não aguento mais. O que você está esperando? Que eu comissione você em nome de Jesus? Você está comissionado, vai e faça. E parece que todo mundo pensa que o pastor tem que ir junto. Gente, se eu tiver que estar em todo lugar, eu morro. O artesanato está acontecendo lá. Imagina eu no artesanato. Que desastre que vai ser. Eu dei aula lá de informática para os meninos lá. E eles amaram, não gostaram? Enrolei bem. Mas tem professor lá contratado lá, está contratado, professor que dá aula. Mas eu dei aula. Mas eu não posso chupar cana e assobiar. Você é a resposta. Diga um amém, vai. Aliás, fala para a pessoa lá assim, ele está falando com você. Porque tem gente que demora para cair a ficha. Lá em casa que ele fala assim, de quem que ele estava falando naquela hora? De você. A resposta, você é a resposta. Você, em você, Deus vai começar algo. Em você, Deus vai fazer algo maravilhoso. Em você, você vai tocar uma pessoa que eu jamais vou tocar na minha vida. Eu passo perto de igrejas, olho aí os irmãos que estão pregando, igrejas. Nós mandamos caixa de som e microfone para uma igreja. Os irmãos fazendo um trabalho bonito lá, pregando o evangelho, mas não tinham condições. E eles estão lá, pessoas que eu não vou alcançar nunca, não vão ser membros da Carisma, nem tem que ser, gente. São membros do reino, que eles estão ganhando para Cristo. Mas nós temos que ajudar, nós temos que ser resposta, nós temos que ser, irmãos. Socorrer, ajudar, vou lá melhor, vou lá, passa lá, viu. Eu recebi um pedido de um pastor, que uma enchente derrubou a igreja. Eu até choro na hora, primeiro eu choro, para depois ver o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço. Eu sou pastor, olha, já recebemos isso, já recebemos aquilo, já recebemos. Pastor, está faltando isso, ajuda. E aí eu percebo, tem que ser, irmãos, tem que ser resposta. Quem? Eu que tenho que ser. Eu vou fazer a leitura desse texto, agora acho que você vai entender ele melhor. Agora acho que você vai entender melhor esse texto. Mateus 5, 13 a 16. Vamos ceiar, né? Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão em casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas
que vocês fazem. Quem faz? Vocês. E ninguém sabe, só Deus que sabe o que você faz. Eu passei a vida toda, adolescente, brigando com meu padrasto. Saí de casa, fui morar sozinho, me converti. No final da vida nos tornamos amigos. Um pouco antes dele morrer, um dia ele falou assim: Vanderlei, você pode me ajudar? Eu falei: claro. José Bento Pereira Filho. Ele falou assim: eu preciso de uma cesta básica. Eu levei um susto. Hoje é meu padrasto me pedindo uma cesta básica. Eu falei: não é para nós aqui não. Para onde? A vida inteira, gente, dele, ele levava uma cesta básica para uma família no IAPI, aqui em Guará, de Aleijadinhos. Eu nunca soube disso. Nunca soube disso. Só fiquei sabendo quando ele abriu a boca e pediu uma cesta básica. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, para que os outros vejam o que você faz e glorifiquem a Deus que está no céu. Eu vi um homem no asilo ontem rir. Eu fiquei olhando para ele, falei: meu Deus, fazia tempo que aquele cara não dava uma gargalhada. Na hora a gente fica até meio palhaço. Ele foi lutador. Eu fui tirar uma foto com ele, ele pegou minha mão, colocou assim na boca dele, assim como se eu estivesse socando ele, e rindo. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal não pode fazer nada, não faz nada, não serve. Joga no chão para pisar. Vós sois a luz do mundo. Se acender, alguém vai ver. E aí as coisas começam a mudar. Sabe quando as coisas vão começar a mudar? Quando você fizer alguma coisa. Faça. Começa por pequenas coisas, não tem problema não. Começa assim, simples. Mas Deus está com você. Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar você. Então a pergunta é essa: o que você vai fazer? Fica de pé. Canta comigo.